Bom dia, boa tarde e boa noite. Como é que vocês estão? Estudando? Olha, nós não estamos de férias não, hein? Vamos estudar, né, cara? Que depois que ele voltar às aulas, o pau vai comer. Essas matérias que estão sendo postadas serão cobradas. Belezinha? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a eficácia das normas constitucionais. O que isso significa? Significa que eu tenho as normas, as leis, os artigos, né, falando de uma forma muito simples, na Constituição, e a doutrina classifica as espécies de normas de acordo com a sua aplicação, a sua eficácia. Se é uma norma já eficaz, se não é, nós vamos ver hoje. Tá bom? A classificação que nós vamos estudar é a classificação do professor José Afonso da Silva. É a chamada classificação clássica, porque foi ele quem deu a primeira vez essa classificação, fez a primeira vez essa classificação, e nós temos hoje outras classificações, mas que se você parar para verificar, examinar com mais detalhezinho, vai perceber que elas chocam, elas bebem desta fonte do professor José Afonso da Silva. Professora Marilena Diniz, professor Celso Ribeiro, o ex-ministro professor Carlos Aires Brito, todos eles têm uma classificação dessas eficácias das normas, mas que batem um pouquinho com a norma clássica do professor Afonso da Silva. Beleza? O professor José Afonso da Silva, ele traz a classificação da eficácia das normas constitucionais de três formas. Ele fala das chamadas normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Então vamos lá. Norma de eficácia plena, norma de eficácia contida e norma de eficácia limitada. Fechou? Classificação do professor José Afonso da Silva. Vamos entender essas normas, esta classificação. A primeira, a eficácia plena, normas de eficácia plena. São aquelas que são aplicadas de forma direta, imediata e integral. Pega a sua Constituição e vai lá no artigo 156, artigo 156. O artigo 156, no inciso 1, fala assim: compete aos municípios instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Ou seja, o artigo 156, inciso 1, trata do IPTU. Então ele diz: os municípios poderão instituir os impostos sobre as propriedades prediais e territoriais urbanas, o IPTU. Essa norma, ela é uma norma de eficácia plena, porque não precisa de nada. Ao entrar em vigor a Constituição, imediatamente os municípios já podem legislar sobre este tipo de imposto. Ele não precisa de nenhuma outra ordem. A norma entrou em vigor, imediatamente eu já posso legislar. Um outro exemplo, quando ela trata do direito à vida. Eu não preciso de uma norma que trate sobre isso. Eu tenho direito à vida, ponto. Ponto. Então, é uma norma de eficácia plena, ok? Eu não preciso de nada, de nenhuma outra lei que venha regulamentar. É só aplicá-la. A segunda classificação é a chamada norma de eficácia contida. Diz o conceito da doutrina, são dotadas de aplicabilidade direta, imediata, porém não integral. O legislador infraconstitucional poderá restringir a sua aplicação. Pessoal, ela também é chamada de norma de eficácia redutível ou restringível. Coloca no seu caderno com o seguinte detalhezinho. A norma de eficácia plena, ela já se aplica. Ela já se aplica. A norma de eficácia contida, ela também já se aplica. Então, olha, norma de eficácia plena já se aplica, ponto. Norma de eficácia contida, ela já se aplica, vírgula. Nós temos essa diferença. Eficácia plena, acabou. Eficácia contida, eu tenho a eficácia plena. Porém, e aí é que mora o detalhe, porém, o legislador infraconstitucional poderá apresentar alguma restrição à aplicação da norma.
Por isso que eu falei plena, vírgula. Eficácia plena, ponto final. Eficácia contida, plena, vírgula. O legislador poderá restringir a aplicação dessa norma. Vamos lá na Constituição de novo? Vamos lá. Artigo 170, parágrafo único. Constituição, artigo 170, parágrafo único. O que diz o artigo 170, parágrafo único? É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, vírgula, salvo nos casos previstos em lei. Então veja, o 170, parágrafo único, trata do livre exercício de qualquer atividade. De qualquer atividade. Se eu quiser ser vendedor, se eu quiser ser quiropata, eu tenho uma livre autorização constitucional para o exercício da profissão. Porém, o próprio parágrafo único do artigo 170 continua e diz: salvo nos casos previstos em lei. Vamos pensar num exemplo? O nosso. Acabamos a nossa faculdade de Direito, nos formamos, nos tornamos bacharéis em Direito. Eu quero exercer a atividade da advocacia. Eu posso exercer desde já a atividade da advocacia? Se eu não tivesse essa continuidade salvo, eu poderia. Terminei, você é advogado, é só pegar, coloca meu diploma lá na plaquinha, a placa de divulgação, distribuo o cartão e já começa a advogar. Porém, não é assim, porque é uma norma de eficácia contida. Embora eu tenha a autorização para que eu exerça a atividade, em determinadas hipóteses, essas atividades poderão ter uma restrição. Qual é a restrição no caso do direito? Para o exercício da advocacia, eu preciso ser aprovado no concurso, eu preciso ser aprovado no exame de ordem. Então, é uma restrição, percebeu? Então, embora eu possa, eu preciso prestar o exame de ordem. Eu terminei a faculdade de Educação Física. Eu posso, a partir de agora, já chamar a galera aí na praça e fazer atividade física? Como educador físico, não. Qual é a necessidade? Que eu me inscreva no Conselho Regional de Educação Física. Então, eu tenho uma norma que me assegura o pleno exercício, porém uma restrição. Eu posso desde que eu observe determinadas restrições legais. Entenderam? Norma de eficácia plena, eu não tenho nenhuma exceção. Eu já vou lá e aplico. Norma de eficácia contida. Eu preciso observar que a lei vai restringir o exercício pleno do direito constitucionalmente assegurado. Fechou? A terceira hipótese é a chamada norma de eficácia limitada. O que diz a doutrina? São aquelas normas que dependem de uma regulamentação ou integração por meio de normas infraconstitucionais. Então eu tenho a norma constitucional e essa norma constitucional ela precisa, para que seja eficaz, para que ela tenha uma aplicabilidade, de uma disciplina do legislador infraconstitucional. Veja e preste atenção no detalhezinho. Plena, eu não preciso de nada. Contida, enquanto não tiver restrição, ela vai ser exercida plenamente. O legislador poderá restringir. Enquanto não houver restrição, eu já vou me ativar, eu já vou aplicar a norma constitucional normalmente. A de norma de eficácia limitada, não. Embora a norma esteja lá, eu preciso que o legislador infraconstitucional discipline essa norma. Então a norma está lá, mas ela não tem nenhuma eficácia, porque eu preciso dela. Entendeu? Então, vamos lá. Constituição de novo, artigo 196. Artigo 196. Diz lá: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e dos outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Então veja, eu tenho uma norma que me assegura o direito à saúde. Mas como eu vou aplicar essa garantia prevista na Constituição? Eu preciso de políticas sociais, ou seja, eu preciso de uma normativa infraconstitucional que faça prevalecer
essa norma constitucional. Não é matéria da aula de hoje, nós iremos conversar isso lá no futuro, mas só para que vocês saibam, estas normas de eficácia limitada são aquelas que, enquanto o legislador infraconstitucional não legislar, não disciplinar, é que cabe as chamadas ações de habeas, de mandado de injunção, perdão. São as ações de mandado de injunção. São aquelas que a gente pede para que o Estado venha e discipline a matéria. Tá bom? Um exemplo disso, nós não tínhamos até então nenhum tipo de disciplina relacionada à greve do servidor público. Não o motim que aconteceu dos policiais, mas a greve do servidor público no seu aspecto geral. Então, ingressaram com ação de mandado de injunção e o Supremo Tribunal Federal determinou: olha, Congresso Nacional, discipline a greve do serviço público. Tá? Dê normas, porque é assegurado o direito à greve. Porém, eu preciso disciplinar esse direito à greve. Beleza? Vamos pegar outro exemplo? Vá lá na sua Constituição de novo, artigo 196. Esse aqui nós acabamos de ler. O direito à saúde é assegurado, mas eu preciso de políticas que me assegurem. Fechou? Em relação a essa norma de eficácia limitada, nós temos duas subespécies, as chamadas normas de princípio intuitivo e normas de princípio programático. Intuitivo é aquela que vai organizar o Estado, tá? Programático é aquela que vai trazer alguns programas de governo. O programa de saúde é um programa de governo. Entendemos? Então, olha, a classificação da eficácia das normas constitucionais, segundo o professor José Afonso da Silva, são 3. Plena, a norma constitucional está lá, eu já aplico. Contida, a norma constitucional está lá, eu aplico integralmente, podendo o legislador infraconstitucional restringir. Norma de eficácia limitada, a norma está lá, mas eu não posso aplicá-la por conta da ausência de disciplina pelo legislador infraconstitucional. Tá bom? Então você sempre vai lembrar do seguinte: como que eu consigo diferenciar? A norma de eficácia plena não tem nada, é só ela vai ser aplicada. A norma de eficácia contida normalmente vem assim: salvo disposição na lei. Salvo disposição na lei. Sempre tem essa restrição. Salvo a disposição. Então eu posso aplicar salvo uma restrição. A norma de eficácia limitada normalmente vem lá: a lei disporá na forma da lei. Então sempre vai fazer essas informações. Sempre vai te levar lá para frente. Fechou? Norma de eficácia contida restringe. Norma de eficácia limitada possibilita mediante uma disciplina infraconstitucional. Fechou comigo, pessoal? Fechou? Então, essa foi a nossa conversa do dia de hoje, tá bom? Se cuidem, cuidem dos idosos, não desobedeçam as normativas, as orientações, né, do ministro da Saúde. Esquece, presidente da República, que você fala bobagem. Mas veja que é uma coisa séria. Fiquem em casa, é necessário. Tá bom? Pelo menos nesse momento. Fiquem todos com Deus e vamos lá. Um abraço a todos.